8 horas da manhã, hoje é sábado, dia 3 de abril de 2021 e não há notícia mais importante para abrir o Jornal da Bandeirantes, gente, do que hoje, do que cumprimentar o Agostinho Teixeira, porque nesta semana completou 25 anos de Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não é fácil, não é para qualquer um. E aqui eu rendo todas as homenagens dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque estou do lado do Agostinho aqui na frente do microfone, para cumprimentá-lo, né? Pela carreira brilhante que tem aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Certamente motivo de inspiração para muitos que estão aqui hoje e para muitos que passaram já por essa trajetória do jornalismo aqui da Rádio Bandeirantes. Eu costumo dizer, e não é porque o Agostinho está aqui na minha frente, que o Agostinho faz jornalismo como ninguém, né? E é isso que a gente precisa fazer aqui diariamente à frente desse microfone tão importante que eu também tenho orgulho de carregar há algum tempo. Bem menos do que o Agostinho, aprendendo sempre com ele e tendo a honra de dividir essa bancada aos sábados ao lado do Agostinho. Parabéns, viu, Agostinho? Olha, é motivo de inspiração para muitos, tenha certeza disso. Obrigado. O Pedro não vale, né? O Pedro a gente dá um desconto, divide por 2 e tal, porque o Pedro é um grande amigo e é mesmo. A gente trabalha junto há um tempão. Quem trabalha junto, né, Pedro, não precisa ser amigo. Você não precisa ser amigo. Pode não ser, pode ser um colega de trabalho, pode até não gostar tanto assim, não tem nenhum problema. No caso do Pedro, ele é um amigo mesmo. Eu vi o Pedro começar aqui, então me dá... É coisa de pessoa que vai ficando velha mesmo, né? Então você tem orgulho de ver a molecada que vai conquistando espaço. E para mim é uma satisfação mesmo completar 25 anos. Eu já falei aqui, hoje eu ouvi o Pulo do Gato. Você falou do Pulo do Gato, do Zé Paulo, essa história toda, né? Essa marca registrada aqui da Rádio Bandeirantes. E essa semana que eu completei 25 anos, eu até comentei, e é inevitável, né? Eu tinha um sonho mesmo de trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes por causa do Pulo do Gato, por causa do Zé Paulo de Andrade. Trabalhei numa outra emissora no início de carreira, mas tinha esse sonho mesmo, porque eu era molequinho e meu pai me acordava para ir para a escola. Eu devia ter, 7, 8 anos, não sei. E a primeira coisa que eu ouvia quando ele me chamava era o diabo do gato, do Pulo do Gato miando, que era um negócio que me aterrorizava. Então era o gato miando e o cheiro do café, porque meu pai fazia o café, passava o café no coador de pano, aquele cheiro enchia a casa inteira. Então a lembrança mais remota que eu tenho é do gato miando no rádio e do cheiro do café do meu pai. E são lembranças que ficam para sempre, né? Sim, isso você claro. guarda para sempre. O Zé Paulo anunciou aqui o nascimento da minha primeira filha, depois do meu filho. Enfim, o Pulo do Gato e a Rádio Bandeirantes fazem parte da minha vida já de longa data. Então, completar 25 anos nessa fase que não é fácil, né? Você manter o emprego por 25 anos já não é uma tarefa muito simples. Imagina você à frente aqui da Rádio Bandeirantes, tendo muita experiência, convivendo com muita gente, enfim, é um orgulho mesmo. É um orgulho mesmo. E eu sou de uma época, Pedro, em que a gente aprendia que o legal era você ficar por muito tempo no emprego. Hoje a molecada não, né? Hoje a molecada muda e tal, são fases diferentes, tem outras experiências, rodam pra cima e pra baixo. Eu não aprendi que era legal ficar muito tempo numa mesma casa. E tô muito feliz aqui. É isso aí. Não, nós todos muito felizes. Eu não podia deixar de registrar isso na abertura do Jornal Gente, né? E você falou do Zé Paulo, e o Zé Paulo mesmo tinha... sempre nos colocava aqui e vamos seguir esse legado sempre que for possível aqui na Rádio Bandeirantes, de dar o peso para as coisas, né, Agostinho? E nos preparou para essa missão, né? Que é saber, e é o nosso desafio diário aqui em todos os programas da Rádio Bandeirantes, de você saber exatamente o limite, né, das palavras que você tem que usar para cada assunto, e sem sombra de dúvidas esse é um grande motivo para todos nós comemorarmos, né, esses seus 25 anos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quando eu vi a sua publicação nas redes sociais aí, né, falando de tanto tempo assim, eu me lembro de escutar, claro, também como você, o Pulo do Gato com o Zé Paulo, e com você já na reportagem aqui, né, e imaginava, será que um dia eu vou conseguir entrar no ar assim, como o Agostinho? Será que eu vou
conseguir participar de uma transmissão. E aí, anos depois, aqui na Rádio Bandeirantes, nós fomos escalados para algumas coberturas juntos, que eu guardo com muito carinho e com muita alegria. Julgamentos, né, que acompanhamos aí em alguns fóruns aí de crimes que ganharam notoriedade. Aliás, esse crime que está sendo investigado lá no Rio de Janeiro, né, do menino Henri, se nós não tivéssemos numa pandemia, certamente, Agostinho, a imprensa toda estaria mergulhada nessa cobertura, porque é um caso terrível e dramático. Não porque seja do nosso perfil aí cultuar esse tipo de crime, de assassino, mas porque isso desperta o interesse das pessoas e mostra, né, quão frio pode ser o ser humano, que se volta ali contra um filho, né, contra um enteado. E aqui eu me lembro da cobertura que fizemos no caso da Isabela Nardoni, né, no julgamento da Isabela Nardoni, que foi um marco, sem sombra de dúvida, nas nossas carreiras e aqui na história da Rádio Bandeirantes. O julgamento da Suzane von Richthofen também lá, no primeiro julgamento que acabou não saindo no Fórum da Barra Funda, né? E eu lembro que aquilo foi uma aula de jornalismo para quem acompanhou com você. Na saída, pegando ali o advogado, colocando o advogado junto com o promotor, os dois debatendo. Depois, na saída do plenário, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, os ouvintes acompanharam certamente com muita atenção aquele momento histórico, né? Que está guardado e preservado no Centro de Documentação e Memória, que outro dia foi reproduzido aqui pelo jornalista Milton Parron. Então são coberturas inesquecíveis, é um pouco o momento também da gente falar aqui da experiência, né? E trazer para o nosso ouvinte um pouco do que acontece aqui do outro lado. Os ouvintes gostam muito disso, certamente. Mas vamos em frente aí, hoje tem muita notícia para a gente conversar aqui e esse também é um momento histórico que estamos vivendo, né? São mais de 3 mil óbitos registrados por dia nessa média móvel da contagem e os nossos administradores têm muito a responder e a história vai colocá-los em xeque, vai colocar todas essas medidas que estão sendo adotadas em xeque. É claro que tem a notícia boa da vacinação, nós estamos vacinando cada vez mais, esse ritmo de vacinação está ganhando celeridade, mas ainda falta muita vacina. Temos capacidade de vacinar muita gente, mas não temos vacina para colocar todo esse povo na rua para vacinar a população brasileira, né, Agostinho? É isso, e por isso a gente está patinando ainda. E eu ouvi hoje pela manhã você falando, para além disso tudo, da deficiência, que é responsabilidade nossa, né? A gente podia ter muito mais vacina à nossa disposição. O mundo está sofrendo, as remessas não estão sendo entregues como se esperava no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente sabe que a gente demorou demais para levar a sério essa pandemia. Agora com o novo ministro da Saúde parece que algumas coisas estão mudando, atrasadas é verdade, vamos pagar o preço dessa omissão inicial, já estamos pagando o preço, e nesse caso, né, lamentavelmente o preço que a gente paga são vidas, né, são vidas. Mas eu estava vendo agora pela manhã, viu, Pedro, não sei se você viu, o painel da Folha, da nossa colega de sempre, amiga Camila Matoso, dizendo que o Ministério da Saúde avisou gestores que vai tentar formular uma série de orientações para padronizar nacionalmente, o que já é um avanço, né? Qualquer medida nacional, no caso da pandemia, é sempre muito bem-vinda, mas nesse caso aqui para tentar padronizar a questão do transporte público, que é um calcanhar, né, Pedro? Se há uma coisa que a gente não conseguiu minimamente resolver ou encaminhar depois de um ano de pandemia, é o transporte público, em São Paulo, no Brasil como um todo. Transporte público vai ser, portanto, um dos pontos principais dessa tentativa de padronização, de uniformização. E aí o objetivo é encontrar alternativas, esse é o mistério da fé, né? Encontrar alternativas para que não haja aglomeração nos deslocamentos e assim evitar medidas mais restritivas e mais duras. É isso, né? O ministro da Saúde, ele tá numa encalacrada, numa sinuca de bico, porque dá a impressão de que de fato ele tem consciência das medidas que são importantes nessa luta contra a pandemia. O uso de máscara, distanciamento, álcool gel, aquela coisa toda. Mas o lockdown, ele não vai conseguir convencer o presidente Jair Bolsonaro de que é uma medida necessária. Ele não vai conseguir convencer, né? Já está claro que não vai conseguir convencer. E aí parece
que para se contrapor a essa tendência de fechamento cada vez mais rigoroso que existe na mente e nos planos de alguns governadores de estado, aqui em São Paulo, por exemplo, João Dória, para tentar dizer que, olha, não é preciso lockdown, a tentativa do Ministério da Saúde vai ser encontrar uma alternativa para evitar aglomeração de transporte público, que eu não sei qual é a alternativa. Eu não sei qual pode ser a alternativa. Porque a gente aqui em São Paulo, para citar o nosso exemplo caseiro, a gente não consegue colocar 100% da frota de ônibus. Eu não sei, você tem 100%. A prefeitura faz um contrato com as empresas de transporte coletivo e estabelece como é que vai ser o ônibus, se vai ter ar-condicionado, se vai ter musiquinha, se vai ser assim assado, quantos ônibus vão atender cada linha, e aí você coloca uma cota e deixa uma cota de reserva por uma necessidade. Se a pandemia não é uma necessidade suficientemente grande para justificar a colocação de 100% da frota na rua, não sei qual será o argumento necessário. Concordo plenamente, né, Agostinho? Não tem motivo para deixar ônibus parado se a gente está precisando de distanciamento social. Não é isso que as autoridades dizem, né? Nós precisamos de distanciamento social. Para ter o distanciamento social, você precisa ter uma oferta maior de coletivos. Esses levantamentos a respeito do número de passageiros, né, que nós temos frequentemente, eles estão falhando. Eles estão falhando porque as autoridades precisam redirecionar. A gente não pode manter a estrutura atual e a gente já reclamava aqui no microfone da Rádio Bandeirantes há muito tempo da forma como as pessoas são transportadas no transporte público das grandes cidades como São Paulo, né? Fazer uma comparação muito justa para quem passa por essa humilhação diariamente é comparar ao transporte de outro tipo de animal, de mercadorias, né? Você não tem qualidade no transporte público, é um problema que é esquecido, as pessoas fecham os olhos, só que agora tem gente que precisa trabalhar, tem gente que é do serviço essencial, tem gente que não pode parar para não perder o emprego, para não perder renda, tem gente que precisa sair de casa para colocar o prato de comida na mesa e tem de se submeter a uma situação dessa, né, de transporte público abarrotado. Todos os dias a gente acompanha aí nas principais estações do metrô, da CPTM, a aglomeração nos horários de pico. Tentou-se fazer um escalonamento, né? Uma ideia que foi difundida aí como algo que resolveu o problema em outros países, né? Sem que nós tivéssemos uma diretriz certeira para o escalonamento das atividades. Se colocou uma sugestão aí que não funcionou, né? Nós continuamos tendo aglomeração no transporte público. Então não é só festa, não é só balada. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o que aconteceu nessa noite. A polícia, a vigilância sanitária flagraram uma festa na zona leste da cidade de São Paulo, mais de 100 pessoas, né? E claro que o transporte público também é responsável pela disseminação do vírus. São ambientes fechados, onde há aglomeração, por mais que as pessoas usem máscaras. Tem o contato ali na barra de ferro, né? Quem anda de transporte público sabe quanto é importante segurar ali numa barra de ferro na hora do freio, na hora da aceleração. As pessoas, claro que usam álcool gel, mas isso não é suficiente para atender essa demanda. Então fica aí a pergunta, né? E qual é a responsabilidade dos administradores públicos nesse quesito, que estão assistindo a esse problema, escancarado pela imprensa há muito tempo e não tomam providência para resolver esse assunto, ou pelo menos amenizar a lotação no transporte público durante esse momento mais trágico da pandemia. É isso aí. Então, você já pode participar mandando mensagem para o nosso WhatsApp. Já a gente vai falar sobre transporte público mesmo, com uma pessoa que, olha, entende demais, hein? É um especialista em transporte público, o Dr. Ailton Brasiliense, que hoje é presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, foi durante muito tempo responsável por coordenar o trânsito aqui em São Paulo, a CET e tudo mais. É um estudioso do assunto e pode trazer alguma luz sobre essa questão do transporte público. É fácil resolver? Não é fácil resolver. É bem difícil resolver. Aliás, o ex-secretário... Como chamava o ex-secretário? Esqueci, meu Deus do céu. Que foi... Edson Caran? Edson Caran. O Edson Caran, que ouve todo dia aqui o Jornal Gente. Ele foi um dos poucos que pagou com o emprego dele o fato de não conseguir esvaziar. A gente também vai de 0 a 100, né, aqui em São Paulo. Ele recebeu a ordem para que o transporte público aqui em São Paulo seguisse o seguinte padrão. Suíço, né? Não sei de onde tiraram isso da cartola.
só podia gente sentada no ônibus. Olha só, a gente sai da superlotação total para a meta ambiciosa de colocar só gente sentada no ônibus. Óbvio que ele não conseguiu. Acho que ninguém conseguiria, né? Ninguém. Fosse tão fácil assim, já estava feito, né? E aí ele saiu, enfim, acabou caindo para cima, né? Mas agora na reformulação do secretariado aqui em São Paulo acabou, até onde eu sei, saiu, né? Não é mais secretário de nada, não tem nenhum cargo na Prefeitura de São Paulo. Então, desde o início da pandemia, se sabia que seria um calcanhar a questão do transporte público. Então manda mensagem pra gente aqui, ó. O WhatsApp é esse aqui, ó. 11 999 048756. 11 999 048756. Isso aí, manda mensagem pra gente aqui pra você falar do que você tá enfrentando por aí. Se você consegue fazer o confinamento. Aliás, falar de confinamento, quando a gente fala de confinamento, de isolamento, seja lá o que for, lockdown, a gente tem que falar que o poder público, né, Pedro, tem que dar as condições mínimas para as pessoas poderem ficar em casa. A gente não é a Alemanha, a gente não é Suíça, a gente não é a França. E mesmo lá eles têm dificuldade em manter as pessoas em casa. Essa semana a gente teve finalmente a divulgação, ontem, né? Foi ontem a divulgação de quem vai ter finalmente direito ao auxílio emergencial. E aí deu a lógica, tá chovendo mensagem aqui desde ontem de pessoas que receberam na primeira fase o auxílio emergencial no ano passado, estavam esperando estar incluídas de novo nesse benefício e cadê? Não apareceram e não sabem por quê. Agostinho, o valor é muito baixo, né, do auxílio emergencial. É um valor muito aquém daquilo que está sendo esperado. O poder público poderia, né, ter se debruçado sobre as contas de uma outra forma para conseguir um valor maior. Porque, afinal de contas, em meio à pandemia, a gente continua tendo informações a respeito de contra-cheques vultosos de servidores da nata do alto escalão do funcionalismo público. Teve um ano, né, para a gente discutir esse assunto. A pandemia não começou agora. No ano passado até poderia se levar essa desculpa de que não tinha-se o levantamento. Nesta semana a gente conversou aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, com o Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, a Controladoria Geral da União. Ele diz que há um cruzamento de banco de dados dos servidores federais com as Forças Armadas. Tem servidor federal que recebe pensão que ultrapassa o teto de R$39 mil por mês. Se não é hora da gente rediscutir penduricalhos, super salários, vencimentos acima do teto, eu não sei qual é a hora que o Brasil vai parar para discutir isso. E tem gente passando fome, tendo que se aglomerar no transporte público. Perceba como os assuntos estão interligados, né? Então, dá R$250 aí, que é o valor médio do ticket agora do auxílio emergencial, não vai resolver o problema, né? As pessoas não vão conseguir sobreviver com esse dinheiro, vão continuar tendo de sair. É preciso aumentar esse valor para no mínimo R$600 e equiparar o que aconteceu no ano passado. As pessoas estão passando fome. Daqui a pouco a gente vai falar mais uma vez sobre a campanha que a Band tem feito, um grande sucesso contra a fome, para trazer aí doações de empresários, ajuda de todos, para colocar um prato de comida na frente de muita gente que não tem. Não estamos pedindo aqui nada de luxo, nada que é supérfluo para algumas pessoas. Nós estamos pedindo a contribuição e a ajuda para colocar comida na frente da mesa daqueles que não têm o que comer por causa dessa pandemia, desse maldito vírus que tem mudado as nossas vidas desde o ano passado. É isso, e tudo se junta mesmo, como você disse, Pedro. A gente está suando sangue para dar um auxílio emergencial de fome para as pessoas, e depois a gente vai discutir um pouco mais isso, porque até alguns critérios para definir esse auxílio emergencial são também questionáveis, são bem questionáveis. Bem questionáveis. Então você pega, por exemplo, a maior parte das famílias vai receber R$250, tá certo? Aí você tem uma pessoa só, R$150. Isso. E aí se você tem uma família em que quem cuida da casa, quem toma conta, quem paga as contas é uma mulher, 375. Isso. Então veja só, se você tem uma família que é a mãe cuidando de um filho, a mãe é a dona da casa, ela recebe 375. Se você tem uma família com pai, mãe e 4 filhos, ele recebe 250. Alguém consegue me explicar qual é a lógica disso? E se você tiver um pai com 2 filhas, ele vai receber 250.
Então, e, assim, eu falo com tanto cuidado sobre isso, porque a gente sabe, eu falei isso aqui ontem, não acontece com a Sônia Blota, a gente sabe que eu sou a favor de cotas. Como regra, eu sou a favor de cotas. Sou mesmo. A gente tem um histórico de preconceito, de discriminação, seja por questões raciais, por questões de gênero também. Então a gente sabe, como regra, a mulher recebe menos que o homem no mercado de trabalho, fazendo a mesma função, ela tende a receber menos. São esses preconceitos. Então eu acho que há essa preocupação mesmo em compensar a mulher trabalhadora, enfim, a mulher dona de casa, mãe de família e tal. Acho que essa preocupação é razoável. Mas nesse caso eu não consigo entender. Juro que eu não consigo entender. Se a família... Acho que há uma maioria mesmo de famílias em que a mãe é a dona da casa, o pai deixou a família, enfim. Acho que até percentualmente deve haver mais casos de famílias mantidas só pela mãe do que só pelo pai. Mas há casos em que o pai é o único a manter a família. E ele não pode receber 375 também? Essa questão da família deveria ser tratada como família monoparental, né? Não pai e mãe, né? Porque se o pai está fazendo o papel da mãe que faleceu, que não existe naquele seio familiar, é claro que ele precisa de mais recursos, ele tem mais filhos, né? Acho que esse critério da quantidade aí de dependentes poderia ser observado para essa definição. Essa nomenclatura, né? Se você tem aí filhos, se é o pai ou a mãe chefe de família, é muito ruim. Eu concordo com você nesse ponto. Acho que isso poderia ser aprimorado, né? E a criação dessas faixas, né? Você cria uma confusão, você cria uma discriminação aí com essas pessoas que são as mais vulneráveis. São os 45 milhões de brasileiros mais pobres do país, paupérrimos, né? Que estão recebendo esse auxílio emergencial, né? E repito aqui, o valor é muito baixo. Era preciso uma dose de contribuição nessa emergência que estamos passando daqueles que têm os maiores vencimentos do setor privado. Pelo menos, ninguém está falando aqui ainda de redução de salário. Nós estamos falando o seguinte, que eles recebam o salário deles, mas todos esses penduricalhos que engordam, né, o vencimento mensal, que ultrapassam muitas vezes o teto, e deveria começar por aí, né, essa análise, poderiam ser distribuídos para essas pessoas que mais precisam e quem sabe até além de aumentar o valor, você poderia aumentar o leque, né, aumentar a quantidade, porque é muito mais gente do que os 45 milhões que precisa de uma ajuda nesse momento mais difícil da pandemia, né? É isso, e dizer que não tem dinheiro é mais ou menos verdade. É mais ou menos verdade porque esses dias agora, né, Pedro, a gente falou muito sobre isso, a Câmara de Deputados aumentou o plano de saúde deles. O plano de saúde aumentou. Aumentou, aliás, um aumento de 171%. Esse número 171 é bem significativo. É bem significativo. Código penal que o diga, né? Exatamente. E tudo passa por Brasília, onde está o nosso Ângelo Nascimento. Opa. Eu não sei se eu recebi a informação correta aqui da nossa produção, viu, Ângelo? O presidente Bolsonaro pode ser vacinado hoje? É isso mesmo ou eu entendi errado aqui? Bom dia. Peraí, notícia de... urgente essa notícia, hein, Ângelo? Vinheta de plantão, vinheta de plantão. Urgente aí. Peraí, vamos lá. Bandeirantes Urgente. Que história é essa aí, hein, Ângelo Nascimento? Pois é, Pedro Agostinho, existe essa expectativa de que hoje, né, o presidente Jair Bolsonaro possa se vacinar aqui na capital federal contra a Covid-19, está surgindo nos bastidores lá do Palácio do Planalto. Só lembrando que a última declaração do presidente Jair Bolsonaro foi no seguinte sentido: olha, por hora não vou me vacinar, vou esperar toda a população brasileira, então, ser imunizada. Mas parece que o discurso é esse, mas dentro do Palácio do Planalto, algumas pessoas querendo convencer o presidente a assim tomar essa vacina hoje, porque no sábado, hoje, ou seja, o Distrito Federal começa a vacinar pessoas de 66 anos, e a gente lembra que é a idade, né, do presidente Jair Bolsonaro. Segundo algumas fontes palacianas, queridos, a vacinação ainda não é dada como certa, mas o executivo teria comunicado que os técnicos devem estar aí preparados. E além disso, que a definição desse local estaria a cargo do Gabinete de Segurança Institucional. Então as opções seriam em cerimônia aqui no Ministério da Saúde ou em um posto de saúde aqui de Brasília. Lembrando que no Ministério da Saúde quem aplicaria essa dose seria Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, que inclusive já chegou por aqui
vai trabalhar hoje, não falou com a imprensa, entrou rapidamente, então, para o Ministério da Saúde. E segundo a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, uma particularidade é que estão sendo aplicadas na população doses da vacina Coronavac e também da vacina de Oxford AstraZeneca, né, que digamos que a de Oxford AstraZeneca seria a queridinha aí do presidente Jair Bolsonaro, ele que em diferentes ocasiões fez críticas, então, à Coronavac justamente por ser desenvolvida por uma empresa chinesa, a Sinovac, e também leva um pouco aqui no Brasil da digital de João Dória, o governador aí do estado de São Paulo. Ó, eu vou te falar uma coisa, isso, hein? Se vacinar o presidente Bolsonaro, tem que fazer uma estátua do Marcelo Queiroga. Porque é o seguinte, ó, aí é o seguinte, né? E aí não é querer. É óbvio. Mas peraí, ele não falou essa semana, eu tô ficando louco, ele não falou que ele ia ser o último a ser vacinado, depois do último brasileiro, não teve esse... Foi exatamente isso, né? Sobrar uma dosinha, eu vou ser vacinado, exatamente. Isso. Mas acho que ele fez as contas do jeito que tá indo, não vai sobrar dosinha, não. Então vamos agora mesmo. Ó, eu falei essa semana aqui, viu, Agostinho, até ontem, viu, Ângelo? Você que tá aí diariamente em Brasília também. Pra mim, pouco me importa se o presidente da República vai ser vacinado ou não. Eu não tô nem aí se ele vai ser vacinado ou não. Pessoa física, ele faz o que ele quiser. Aliás, eu sou defensor de que as pessoas se vacinem se elas quiserem, né? A gente precisa, como comunicador aqui, trazer informação do quanto é preciso a vacina, porque se a gente não tiver uma vacinação em massa, de nada adianta. Mas sou a favor das pessoas terem o direito de escolher se querem ou não se vacinar. Agora, como pessoa jurídica, como presidente da República, ele tem o dever de trazer o maior número de vacinas para o Brasil. Mas ele Pedro, tem o dever mas ele não é de pessoa, correr atrás de vacina. Não dá para você separar a pessoa física. Ele é pessoa física de manhã e depois, quando ele entra no Dá para palácio... separar. Ele corre atrás de vacina para nós e não precisa tomar vacina se ele não quiser. Correr atrás de vacina é obrigação. Então, isso é obrigação. É isso que eu tô falando. Quando ele colocou a faixa de presidente lá, ele não sabia que ia pegar uma pandemia e nem nós sabíamos. Eu não vou nem continuar o que eu pensei agora aqui. Mas enfim, tá lá, foi eleito, tá certo? Ele tem obrigação. Isso é obrigação. Ele não pode. Ele pode ter convicções religiosas diferentes. Ele pode ter o que ele quiser. Ele pode pensar a vida da forma que ele quiser. Mas como presidente, tem obrigação. Foi isso que eu disse. Então, isso não é favor nenhum. Agora, ele não é pessoa física e pessoa jurídica. Ele é só pessoa jurídica. Não, em relação a ele faz o que ele quiser, Agostinho. Ele é um exemplo. Que exemplo do que? O Bolsonaro, Agostinho? O Bolsonaro é exemplo pra alguém? Não, pera um pouquinho. Ele é. Não, ele para querendo com ou isso. não. Não, ele querendo ou não. Olha só. Nós aqui, que não somos presidentes... Bolsonaro é uma falta de exemplo. Não. É isso que ele é. Não, então, mas eu não tô dizendo exemplo positivo. Tô dizendo exemplo. Pode ser positivo ou negativo. É exemplo. O que ele fala mexe com a vida das pessoas. As pessoas, ou por má fé ou por ignorância, eu quero crer que a maioria por ignorância, fala assim, se o presidente está sem máscara, ele é o presidente, ele sabe muito mais que eu. As pessoas têm esse conceito. Então, se ele está sem máscara, eu vou ficar sem máscara. Se ele se aglomera, eu também vou me aglomerar. E a gente chegou nesse ponto que tá. Não só por culpa dele. Eu vou repetir, porque senão vai chover mensagem aqui, não tem nenhum problema. O governador Dória foi para Miami, o prefeito Bruno Covas foi para o Maracanã. Então a gente tem poucos exemplos positivos. Agora, eu não posso crer que o presidente Jair Bolsonaro mudou tanto assim, que ele começou a acreditar que a vacina é essencial. É que ele está percebendo que a água está batendo na bunda, entendeu? Ele percebeu, e aí não há como negar que o efeito Lula está fazendo resultado. Apareceu o ex-presidente Lula, possível candidato à presidência, aí ele percebeu que ele tem uma obrigação, como presidente, de dar uma arredondada no discurso. Não é isso, Ângelo? Exatamente, né? Tem o efeito Lula e algumas pessoas nos bastidores também falam de um outro efeito, seria o Centrão. O Centrão está querendo moldar o presidente Jair Bolsonaro já de olho em 2022. Inclusive, essas mudanças ministeriais também seriam nesse sentido, né? Além de Lula, temos também o Centrão que está tentando fazer essa campanha de convencimento, digamos assim, com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos diminuir o tom em relação à vacina, né? Em relação às medidas restritivas. O senhor falando que não vê necessidade do uso de máscaras, né? O senhor não vai se vacinar, mas como figura pública, como presidente da República, o senhor de fato tem que dar o exemplo que vai muito na contramão, vai muito no sentido do que o Pedro e você também está destacando aí, Agostinho. É isso. Aliás, tem notícia hoje aqui no UOL sobre o fato do presidente não ter partido, né? Ele não tem partido ainda. Se ele pretende se candidatar à reeleição, e pretende, claramente se pretende, ele vai ter que correr atrás de um partido e parece aqui que está tentando. Houve uma conversa com o PSL, que é o ex-partido do presidente Bolsonaro.
mas ainda não arredondaram. Agora sim, ele não vai ter dificuldade de encontrar um partido. Né? Não. Isso aí ele levantar o dedo aqui e ver um monte de partido para abrir as portas para o presidente Jair Bolsonaro, porque de fato é um nome muito forte, será muito forte para a eleição do ano que vem, independente de qualquer crítica que se possa fazer. Agora, ô Ângelo, quando é que saberemos então se o presidente vai ser vacinado mesmo ou não? Realmente a gente só fica na expectativa, né? Até agora o Palácio do Planalto não se manifestou, a gente tenta apurar com fontes, mas nem elas próprias, então, batem um martelo em relação a isso. Vamos aguardar se ele sai lá do Palácio do Alvorada e já aumenta mais essa tensão, ou seja, a possibilidade de fato de se deslocar para um posto de saúde ou até mesmo aqui para o Ministério da Saúde. De qualquer forma, estamos divididos, todo mundo de plantão aqui na capital federal, uma parte aqui no Ministério da Saúde e outra lá no Palácio da Alvorada. Vamos ver, né, se de fato o presidente vai se vacinar, porque ele é bastante imprevisível, mas pode sim ter essa possibilidade. 66 começa aí hoje, então, em Brasília? Exatamente, 66 anos, a partir de hoje. Quanta gente com 66 anos pelo Brasil que queria ser vacinada, né? Então. Aqui em São Paulo nós estamos no 68, viu, Ângelo? 68 e a expectativa para o anúncio do 67, do 66 na próxima semana. Agora, que vacina será que vai receber o presidente Bolsonaro? Será que é a Coronavac? Seria demais, né? Se fosse a Coronavac do Butantan, aí eu vou pra galera. Aí é pra enlouquecer mesmo, hein, Ângelo? Pessoal, eu vou na de Oxford, viu? Vamos apostar? Na aposta eu vou na de Oxford, porque tem aqui disponível, não sei vocês, mas eu acho que vai o de presidente Oxford. pode escolher, né? Ele pode escolher. Ele não vai dar esse mole pro João Dória, né? Ele vai na da Oxford mesmo. Acho que tem razão. Ângelo, prioridade é sua aqui, hein? Essa vai ser a notícia do dia, certamente. Estamos ansiosos aí pelas suas informações. Se tiver algum outro destaque de Brasília, você volta aqui ao longo do Jornal Gente. Como é que tá o tempo hoje em Brasília aí? Tá sol? Como é que tá a temperatura aí na capital federal, hein, Ângelo? Eu sigo aqui a postos, então, para contribuir com vocês sempre que precisarem. Aqui o tempo já está começando a ficar quente, está muito de acordo com o que pode ser hoje, né? Muito quente aqui, o clima bastante quente por aqui. Valeu, Ângelo Nascimento, repórter direto de Brasília, ao vivo aqui no Jornal Gente. Vai ser uma surpresa geral, hein, Agostinho? Por essa aí ninguém esperava, hein? Ninguém... Olha, esse ministro da Saúde, hein? É um herói, hein? Esse homem é forte, hein? Olha só, vamos ver como é que tá o trânsito? Vamos, o que você acha? Vamos embora. Vamos lá, então. Agora... deve estar uma tranquilidade, né? Imagino que hoje vai estar bem sossegado, mas a gente vai olhar de perto a situação do trânsito em São Paulo às 8h32. Trânsito.